Somente o oleiro consegue agregar valor ao barro. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional. Café com Deus Pai comentado. Vamos falar desse texto conhecido no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, os versos 3 e 4, que diz: Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Por isso, ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Você já se viu como um vaso quebrado? Fragmentos espalhados, sem forma, sem propósito, aparentemente sem função. Muitas vezes, nossos erros, feridas e escolhas deixam-nos assim, totalmente despedaçados. Mas nas mãos do oleiro, até o vaso mais danificado e aparentemente sem solução pode ser refeito. Eu quero trabalhar com você aqui nesse texto algumas lições importantes. Eu já tenho aqui no canal um vídeo que eu vou deixar no finalzinho, na tela final, onde eu falo sobre todo o processo que o oleiro tinha para fazer um vaso e as aplicações desse processo à nossa realidade espiritual. Mas hoje eu preciso que você entenda que Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro para aprender uma poderosa lição espiritual. Na oficina do oleiro, o profeta, ele vai observar pelo menos 4 elementos. Ele vai observar o barro, a roda, o processo e a reconstrução. O vaso se quebra nas mãos do oleiro, mas o mais impressionante é que o oleiro não joga o barro fora. Ele começa novamente o processo. Essa cena revela como Deus trabalha em nossas vidas. Deus, ele não desiste do barro apenas porque o vaso se quebrou. E é o que nós vamos mergulhar de forma profunda nesse devocional de hoje. Então, toquem no botão preto abaixo, inscreva-se no canal se você não é inscrito e também nos abençoe com seu like. A primeira lição que nós temos aqui é que Deus continua trabalhando mesmo em meio aos processos. No capítulo 18, verso 3 diz: Eu desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo uma obra em suas mãos, obras de barro. Observe que o oleiro ele estava trabalhando continuamente. Deus, ele também continua operando mesmo quando não percebemos. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6 diz que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Deus, ele está agindo na nossa vida. Existem processos que doem, cansam, confundem, parecem demorados, mas o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. O Senhor continua moldando o nosso caráter, a nossa fé, levando-nos a ter mais maturidade espiritual. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus continua trabalhando no barro. E esse barro sou eu. Esse barro é você. A segunda lição é que o barro ele quebra, mas o oleiro ele não vai desistir do barro. Como o vaso se estragou na mão dele. O vaso ele se estraga durante o processo e isso representa nossas falhas, fraquezas, nossas quedas. Existem pessoas que erram, se frustram, se machucam, perdem a esperança. Mas é sobre essas mesmas pessoas que vem a palavra do Senhor. Salmo 51, verso 17, coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. O texto de Miqueias, capítulo 7, diz, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Os processos, eles podem até ferir, mas o propósito, ele restaura. Mas Deus não abandona o barro por causa das imperfeições. Será que você pode declarar comigo essa frase aqui nos comentários? Deus não abandona o barro por causa das imperfeições. O Senhor, ele não olha apenas para aquilo que você fez, ele vê aquilo que ainda pode se tornar em você. Nossas falhas não são maiores do que a capacidade de Deus de reconstruir as nossas vidas.
A terceira lição é que Deus tem poder para nos ajudar a recomeçarmos história. Pois o texto diz assim, tornou a fazer dele outro vaso, de acordo com a sua vontade. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz, assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Em Joel 2,25 nós temos uma promessa, restituirei os anos que foram consumidos. Observe que aqui no processo o oleiro começou novamente. Isso revela a graça restauradora de Deus. O Senhor, Ele é especialista em recomeçar na nossa vida, em trazer restauração, reconstrução, uma transformação. As pessoas podem desistir de mim, de você. Quantas pessoas já não desistiram de mim? Quantas pessoas já não desistiram de você? E para nós sermos honestos nesse devocional, de quantas pessoas nós também já não desistimos? Mas o bom é que Deus não desiste de nós. Nenhuma vida está perdida demais para o agir de Deus. Eu gosto muito de uma frase que não existe buraco tão profundo que a graça de Deus não possa nos alcançar nele. Quando Deus toca o barro quebrado, Ele transforma ruínas em testemunho. A quarta lição é que o oleiro molda cada vida segundo a sua vontade. Romanos 9. Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que me fez assim? Efésios 2:10. Pois somos feitura dele. Observe isso. Essa é uma verdade que você tem que ter no seu coração. O oleiro, ele decide a forma do barro. Deus conhece perfeitamente o propósito de cada vida. Entenda, irmãos, que o vaso é de barro, mas o que importa no vaso de barro é o que está dentro. Pois o texto diz assim que Deus não nos fez vaso de ouro, Deus não nos fez vaso de prata e Deus não nos fez vaso de bronze, mas Ele nos fez vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E a Bíblia diz que Ele pegou tesouros e colocou dentro desse vaso. Então o vaso pode ser de barro, de menor valor, mas o que ele carrega dentro, aleluia, o que ele carrega dentro é o que importa. Quando nós temos consciência do que nós estamos transportando dentro de nós, ainda que sejamos vasos de barro, há uma mensagem de esperança dentro de cada um de nós. O Senhor sabe exatamente o que remover, o que fortalecer, o que transformar e o que reconstruir dentro de cada um de nós. O barro ele encontra propósito quando ele se rende à mão do oleiro. Declara essa frase comigo aqui: o barro encontra propósito quando está nas mãos do oleiro. Aqui eu vou deixar para você o vídeo que eu te falei no início, onde eu mergulho profundamente sobre o processo de extração do barro, como é feito o vaso. Deus vai falar com você profundamente. Também, permita-me, já que você ficou até aqui, te convidar a ser meu aluno no curso Pregadores que Tocam Vidas. Se as mensagens que você tem assistido aqui, Deus tem te tocado, o Senhor está desafiando você a não ser uma cópia minha, mas ser algo ainda melhor, que Deus possa tocar outras vidas através de você. O objetivo do curso é te ajudar a dar os seus primeiros passos, a vencer o medo, a como interpretar textos bíblicos. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Deus te abençoe. Forte abraço.